dia, irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada, o quê? Sexta-feira, né? Para honra e glória do Senhor. Chegou a nossa sexta-feira. Estamos aqui nessa manhã abençoada para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações, né? Nessa manhã. E para deixar uma palavra, né? E nós vamos começar hoje adorando ao Senhor, né? Porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória e todo louvor e adoração, né? Vamos lá? Eita, glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Abandonar minha confiança em Ti. Um grande galadão, eu sei. Há um grande galadão, eu sei. Eu vou me entregar a fazer tua vontade. Sempre nós vamos perseverar a fazer a vontade do Senhor. Eu sei. Viverei tuas promessas. Eu sei. Eita, glória a Deus, aleluia. Eu não vou retroceder. Diga aí. Pode vir o que vier. Minha fé está em Ti. Minha vida está em Deus. Eu vivo pela fé e eu vivo pela fé. Oh, oh. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Eu avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada vai nos parar. Eu vou avançando. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glorioso Deus. Eu não vou abandonar, aleluias. Minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Eita, aleluia. Há um grande galardão, eu sei. Eu não vou retroceder. Você não vai retroceder. De vir o que vier. Minha fé está em Ti. Minha vida está em Deus. Eu não vou pela fé. Oh, aleluia. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada vai nos parar. Vou avançando. Eu vou. De glória em glória eu vou. Eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada vai nos parar. Vou avançando. Nada vai nos parar. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Esse louvor é do Eliser Rodrigo. Irmãos, não importa como que você esteja, porque as pessoas acham que a fé é um estado
de como você esteja, é o estado do que você tem passado. Não. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio, né? Então nada vai nos parar, né? Meu nome é Irmã Maria Aparecida, tô aqui nessa manhã abençoada de sexta-feira para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, aos nossos corações, né? E eu sou missionária para honra e glória do Senhor. Estou aqui tentando firmar esse cabelo de um lado, né? Para mim poder ficar aqui gravando normal, porque aqui tá um vento e aí o cabelo não tá parando não, sabe, irmão? Mas eu tô tentando parar o cabelo aqui, tá bom? E aí nós vamos, que sem ventilador não dá também, porque tá muito quente. E aí nós vamos entrar aqui também na palavra de hoje, para estarmos falando sobre essa palavra que veio hoje, que a Bíblia fala sobre a nossa fé, né? Tem muitas coisas querendo nos parar, irmãos, né? Tem muitas coisas que querem nos parar, querem tirar nossa fé, quer tirar nossa coragem, nossa determinação, mas nada vai nos parar, né? Nada vai deixar com que nós não avançamos, né, nas coisas de Deus, naquilo que Deus tem para nossa vida, nas promessas, né, do que o Senhor preparou para nós. Glórias a Deus, aleluia. E nós vamos aqui entrando então na palavra. Glórias a Deus, aleluia. E vamos também orar para que o Senhor venha nos guardar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus ouvidos, guarda minha boca, guarda os meus olhos, que é a candeia do meu corpo. Guarda minha língua, guarda minha garganta, guarda o meu coração, guarda minha alma, guarda o meu espírito e guarda todos os meus órgãos que há no meu corpo. Guarda, Senhor, né? Proteja, Senhor, livra-me de todo mal. Amém, né? Amém, irmãos? Então vamos entrar aqui na palavra, irmãos. A palavra veio primeiro, eu demorei um pouco hoje para gravar a palavra, porque eu estava conversando com o Senhor. E o Senhor também falou comigo lá em 2 Coríntios. Eu não sei porque o Senhor mudou toda a palavra. E essa palavra, irmãos, ela fala conosco primeiro, antes de falar com qualquer pessoa, ela fala conosco primeiro. Ela está lá em 2 Coríntios 6. Vamos ver o que fala. Eu estou aqui em 2 Coríntios 6. Aqui. Em 2 Coríntios 6, fala a abnegação de Paulo em seu ministério, né? Aí, fala no 6 e no 14 que vai falar conosco. No verso 6, no versículo 6, verso 14 e 15, né? Eu falei, Senhor, mas é isso mesmo, o Senhor está falando conosco nessa manhã e diz nisso. Porque tá acontecendo muito isso, tá? Né? Tá acontecendo, tá? Por que, irmãos, tá acontecendo? Porque hoje em dia o certo tá sendo errado e o errado tá sendo certo, mas a gente não pode deixar isso acomodar e querer para nossa vida, né? Aqui em 2 Coríntios 6, 14 e 15, o apóstolo Paulo, ele vai dar um alerta para nós sobre esses acontecimentos. Ele fala o que peraí, deixa eu ver se tá certo aqui. 6, 14 e 15. 14. Bem aqui. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça. E o que comunhão tem a luz com as trevas? Né? E o que a comunhão tem a luz com as trevas? Ele está perguntando, há comunhão nisso, né? E o que concórdia há entre o Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, com Deus disse, e neles habitareis e entre eles andareis, e sereis o seu Deus.
Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E pelo que sai do meio deles, apartai vós, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o que Deus quer nos dizer aqui, irmãos? Sobre isso, de nós nos associarmos, nós termos associação, não quer dizer só sobre relacionamento de casal. Não, aqui fala também da gente ter esse julgo desigual em todas as áreas da nossa vida, né? A gente querer compactuar com aquilo que não serve a Deus, que não é fiel com Deus, aquilo que não crê em Deus. Tipo, né, em 1 Coríntios 6, 14, 15, diz aqui que o apóstolo Paulo, ele adverte os cristãos que não a se aprenderem a um julgo desigual com os infiéis. Ele destaca que não há harmonia entre Cristo e Belial, nem entre o crente e o descrente. Então, o que ele quer dizer? Que não tem como fazer aliança com essas pessoas que não concordam e não confiam em Deus, né? Elas sempre vão colocar algumas barreiras para a caminhada com Cristo ser interrompida, né? Elas sempre vão buscar para você ficar desanimado, para você achar que você não dá conta. Elas sempre vão buscar o contrário para a sua vida. Por isso que Deus adverte, porque teve um tempo lá na Bíblia, no seu versículo, que eles casaram as suas filhas com pessoas também e se envolveram com outras ali, eles falam arraial, né? E eles iam fazer uma aliança. Isso Deus fala que nós não podemos fazer, né? Porque depois nós vamos ter as consequências, né? Porque tem os filhos de Deus e tem os filhos que não são de Deus, né? É igual a palavra diz. Tem uma palavra na Bíblia que diz que de quem nós somos filhos, né? De Deus. Então nós temos que ver qual é esse caminho que nós estamos percorrendo, né, irmãos? E lá em Provérbios 29, eu obedeço o que o Espírito Santo de Deus quer que eu fale, né? Eu ia falar lá, né? E aí o Senhor falou não, né? E no 29 em Provérbios, vamos ver aqui o que fala no Provérbios 29. Fala: o homem que muitas vezes repreendido endurece a servir será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, muitas vezes o coração tá tão duro, né, que não quer aceitar, né? Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira, né? E é verdade, né? Quando acontece alguma coisa ao contrário, né? O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há um laço, mas o justo canta e regozija-se. Eita, glórias a Deus! Informe-se a justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas o sábio desvia a ira. O homem sábio que apleita com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aqueles que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprima. O governador que dá atenção à palavra mentirosa achará que todos os seus servos são ímpios, né?
O pobre é o usuário se encontram e o Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. Glórias a Deus, aleluia, né? Para vocês verem que em Provérbio fala muito, em Provérbio 29, nós estamos falando muito sobre a sabedoria, né, do homem, né? Porque fala aqui em Provérbio 29 que o capítulo do livro de Provérbio que fornece a orientação prática para uma vida sábia e virtuosa. O capítulo enfatiza a importância da disciplina, né? Você tem que ter disciplina na sua vida, né? A integridade, a sabedoria, a humildade, enquanto alerta contra os perigos da teimosia, corrupção, raiva e orgulho, né? O orgulho, irmãos, ele traz muita desavença dentro da nossa casa, sabe? Sabe aquele orgulho assim que você fica guardando lá no seu coração? Quando acontece alguma coisa com uma pessoa da sua casa, você transpira e fala assim: ah, tá vendo? Bem que eu falei, né? Ah, porque é isso? Isso daí se chama esse orgulho. Que você guarda aquilo ali para você sobressair, para você dizer que você que é o melhor. Cuidado, viu, irmãos? Cuidado, porque Deus, ele vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, né? E é nesses momentos de fraqueza do outro, muitas vezes, que Deus conhece quem é você nele, né? Deus conhece quem é a sua capacidade, quem é você em Cristo Jesus, né? Ah, mas eu não tô falando mal. Não. E não adianta você usar o nome de Deus para dizer que Deus é justo. E nem para dizer que Deus viu. Não. Não, irmãos, Deus não vai fazer mal para ninguém porque você não gosta da pessoa ou porque você é orgulhoso e acha que a pessoa sempre tem que passar, né, por aquilo que ela ainda não conseguiu controlar na vida dela, que é Deus que vai fazer, não você, né? Tudo está nas mãos e no controle de Deus, né? O homem, ele não pode se soberbar, ficar soberbo, né, e achar que ele que controla o outro. Nós não controlamos ninguém, né? É Deus que sabe. É Deus que manifesta a sua misericórdia e poder sobre a vida de cada pessoa. É Deus que sabe o tempo, o momento, a hora. Não adianta você falar: ah, não, é bem que eu falei. Você não fala nada. A última palavra é de Deus, não é do homem. Então eu não posso nem tampouco falar, né? Porque eu não tenho sabedoria de Deus, porque Deus ainda não tocou o meu coração profundamente. Eu ainda não tenho misericórdia, né, de Deus. Eu ainda não conheço esse amor de Deus que transforma, né? Que eu não costumo dizer, a pessoa, ela usa Deus para dizer que ela é vingativa. E isso não tá, sabe? O juízo e a justiça é de Deus, não dos homens. A Bíblia diz aqui, também, nós vamos falar um pouco também, incluindo a fé, né, que eu estava louvando desde o início, que a fé é fundamental na nossa vida, né? A Bíblia fala sobre essa fé. Lá em Hebreus 11:1, né? Lá em Hebreus 11:1, a Bíblia fala sobre essa fé. Irmãos, eu tenho recebido de Deus muita visão de olhar e pensar como nós somos tão falho, fraco e pecador, e como nós somos tão pobre de espírito quando nós chegamos a esse ponto, né, de achar que Deus vai fazer mal a outra pessoa porque nós vamos saciar nosso ego e nosso orgulho. Isso não vai acontecer, irmãos. É nós que precisamos tratar nós mesmos, né? Vamos ver aqui o que diz sobre a fé, né?
lá em Hebreus 11:1. Né? Mas aqui desde cima já fala, né? A natureza da fé é um exemplo da fé tirados do Velho Testamento, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem, porque ela os antigos alcançaram o testemunho pela fé. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi translatado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus translatará à vista, como antes da sua translatação, alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, quando Deus avisou Noé, ainda não tinha nada acontecendo, não tinha aquele dilúvio, né? E aí, pelas coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. Então Noé, ele temeu a Deus para que a família dele fosse salva. E preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé, né? E pela fé, Abrão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque, Jacó e herdeiro. Ele dá a mesma promessa. Com ele dá a mesma promessa. Então, ele poderia desobedecer Jesus, ele poderia ter desobedecido Deus, né? E ficado lá. Mas ele foi para uma terra que ele nem sabia. Ele tinha fé em Deus, né? Ele não sabia como ia ser, ele não sabia. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e o construtor é Deus. E pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, né? Aquele que prometeu a ela um filho foi fiel para cumprir, né? Para cumprir as promessas na vida de Sara. E pela fé também, mesmo Sara, ela recebeu aquele filho já de idade. E pelo que também essa já amortecida, descenderam tantas multidões como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido alguns as promessas, né? Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, né? Peregrinos, eles andavam na terra, levava a palavra de Deus, peregrinava em vários lugares, né? E a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vimos. Em Hebreus 11:1, no Antigo Testamento, a palavra fé indica o que? Fidelidade, confiança total, lealdade, entrega, esperança em Deus, né? A Bíblia ensina que é a fé, como ela funciona
como desenvolver a fé e como ela abençoa vidas, né? Veja mais no versículo 20 da Bíblia, né? De fé, dão conselhos, incentivo e promessas aos fiéis. Glórias a Deus, aleluia, né? Porque se cumpre as promessas em nossa vida, né? Jesus ensinava que a fé era capaz de mover montanhas. Ela é capaz de mover montanhas, a fé, né? E transformar vidas. A fé pode transformar vidas. Se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Ela pode transformar a sua vida. Mostrando que ela não era apenas um conceito teológico, mas uma força prática e poderosa que poderia impactar o mundo ao redor. A fé é o alicerce da vida cristã e é através dela que somos salvos e nos relacionamos com Deus, né? De acordo com a Bíblia, a fé é um dom de Deus, né? É algo que Ele nos concede para que possamos crer nele, viver de acordo com a tua vontade. A fé é um elemento fundamental na vida de todo cristão, sendo considerado a base sobre a qual se constrói relações sólidas. Eita, glórias a Deus. Sabe aquela relação sólida de você falar assim: Senhor, eu não desisti do meu casamento, eu não desisti da minha casa, eu não desisti dos meus filhos, eu não desisti das promessas que o Senhor tem para minha vida, eu creio, né? Constrói relações sólidas com Deus, né? Ela não é apenas um conceito abstrato, mas uma força poderosa que molda a maneira como os seguidores de Cristo percebem e interagem, né? Vivem com o mundo ao seu redor, né? Porque para viver num mundo ao nosso redor cheio de incerteza, né? Você liga a televisão cedo, já tá lá um monte de coisa falando que tá acontecendo. Tá acontecendo? Tá. Nós precisamos da notícia, sim. Mas não tem outra coisa. Não tem alguém falando assim: olha, nós estamos orando aqui. Não tem alguém falando assim: olha, nós estamos abrindo mão daqui, nós estamos fazendo um sacrifício aqui para nós. Entendeu? Você não vai achar, né? Você vai achar pessoas de Deus unidas numa só fé, falando a mesma língua. Aí sim, por isso que lá no início o Espírito Santo falou para mim falar de jugo desigual, né? Porque o jugo desigual também faz parte da vida. Às vezes as pessoas vivem isso e não aceita, tudo bem. A gente respeita, tudo bem, né? A gente espera lá, tudo bem. Mas assim, nós não podemos conviver, né? Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus e Deus me fez, eu sou filha de Deus. Eu tenho total certeza disso. E eu tenho fé que aonde eu plantar as plantas dos meus pés, mesmo que falarem que não vai dar certo sim. Porque eu creio e eu confio no Senhor, né? Totalmente, né? Há dias sim, há dias maus, há dias nublados, há dias tristes. Por isso que você tem que ter uma alicerce sólida com quem? Com Deus. Porque Deus é o único, Jesus é o único que não vai te julgar, que não vai te abandonar, né? Que não vai desistir de você. Mas você também pode fazer uma escolha na sua vida e dentro da sua casa. Ei, quando o irmão olhar para você e falar assim, né? Até aquele lá que ainda não teve o coração transformado por Deus, está dentro da igreja, mas o coração ainda não aceitou Deus mesmo, não conhece o amor de Deus, né? Que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer por nós. Não provou ainda desse amor, né? Então não vai ter como passar esse amor, né? Porque quando eu fiz o curso de Curados para Curar, eu achei muito importante, porque o curso fala que pessoas feridas ferem pessoas.
Pessoas curadas ajudam outras pessoas, transforma a vida dela. E junto somos uma só fé. Mas aquelas que ainda não conhecem o amor de Jesus, vai acontecer isso. Mas eu creio que pela fé, aquela montanha se move. Mas eu creio que pela fé, a minha casa será salva. A minha família será salva. Então eu tenho que continuar, né? Pela fé. Qual a importância da fé em Jesus? A fé em Jesus te liga ao seu poder e amor. Isso te ajuda a viver uma vida cheia de quê? De vitórias. Eita, glórias a Deus, né? Mesmo que venha a peleja, mesmo que venha as lutas. Gálatas 2:20, quando sua fé cresce em Jesus, você é direcionado por Ele. E Ele te limpa. Vamos lá ver? Eita, glórias a Deus, aleluia. Como o Senhor é poderoso para falar conosco nessa manhã, para nos instruir, né? Deus de poder e de glória. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, né? Vamos ver aqui então. Tá bem por aqui, aqui, tá depois de Efésio, Gálatas 2:20. Vamos ver aqui. Por isso que as pessoas têm que deixar Jesus curar o seu coração. Eu olho hoje e eu vejo nós, né? Eu vejo com o coração amargurado, com o coração cheio de mágoa. Aí não vê o que Deus pode trabalhar na sua vida, dentro da sua casa, da sua família. Porque você não desprende disso. Ah, não, eu tenho que mostrar que eu estou bem. Ah, não, eu tenho que fazer assim. Irmãos, larga a mão disso. Aceita a ajuda de Jesus. Aceita o outro falar com você, né? Para que Jesus venha fazer morada em seu coração, né? Vamos ver aqui, Gálatas 2:20 fala assim, ó. Vamos ver? Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eita, glórias a Deus, aleluia. Não aniquilado a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Eita, glórias a Deus, aleluia, né? Deus de amor, Deus de graça, de misericórdia, né? Oh, aleluia, né? E o que eu falei lá desde o início, né? Aqui fala da igualdade, em Gênesis 1:27, afirma que todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Desde o início, fomos criados igual em dignidade. Em Gálatas 3:28 vemos esse conceito. Ser fornecido que ficou conhecido como fórmula, né? Batismo. Fórmula, batismo. É uma declaração sobre a vida que coloca todos os seres humanos em pé, de igualdade. Vários versículos bíblicos oferecem o apoio a essas ideias, afirmação. O próprio Jesus defendeu esse conceito em sua vida e ministério. Ele lidava com todas as pessoas da mesma maneira, independentemente de status ou regras ou sociais. Eita, glórias a Deus. Tá vendo aqui, irmãos? Né? O testemunho bíblico desafia a lembrar não apenas de que somos amados e feito a imagem de Deus, mas que as outras pessoas também são. Temos um valor sagrado, porque somos, antes de qualquer coisa, criaturas de Deus, por sermos seguidores de Cristo, nos tornando filhas de Deus, e passamos a ocupar o mesmo lugar de todos os outros filhos adotados pelo Senhor. E somos chamados a tratar as pessoas da mesma fórmula que Cristo fez. Imagine um mundo em que todos
reconhece verdadeiramente que todas as pessoas são iguais em sua dignidade e valor. Imagine um mundo em que todas as pessoas realmente fizessem à altura dos dons que receberem do Senhor. O dom de terem sido criados à imagem e à semelhança de Deus, sendo igualmente amados, né? O que a palavra também veio falando lá do início, que nós não podemos querer se vingar de outra pessoa, né? E querer o mal de outra pessoa. Não é verdade? E aí a palavra que confirma tudo isso, né? Não só para falar conosco, mas para nós colocarmos em prática, né? Nós praticarmos isso aqui. É muito bom, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, o Senhor falou hoje conosco não só sobre a fé, mas Ele falou sobre disciplina, sobre obediência, sobre lealdade, sobre a fé, né? Que é o firme fundamento de todas as coisas. Ele falou sobre as nossas práticas, né? De sabedoria, disciplina, que eu falei lá, integridade, humildade. Ele falou sobre alerta do perigo, da teimosia, corrupção, raiva e o orgulho, né? O orgulho está destruindo muitas vidas, né? Precisamos abrir os nossos olhos, né? E falar que tem a igualdade, que não existe ninguém melhor que ninguém, né? Amém? Glórias a Deus. E também lá em 2 Coríntios nós falamos do jugo desigual também. Porque o Senhor fala do jugo desigual e depois acrescenta também. Porque não é uma discriminação, não é uma desigualdade. Por isso que o Senhor põe mais essa palavra conosco, né? Mas é a gente vigiar e ver que caminho, que alianças nós estamos fazendo, aonde nós estamos nos associando, se é certo, né? Amém? Glórias a Deus. Até o jugo desigual é usado muito em casamentos, né? Em relacionamentos também. Que a Bíblia lá no passado fala das consequências daquelas pessoas também que se casaram, se uniram, a pessoas que não creem em Deus, que não colocam o Senhor como seu único Salvador, né? E a palavra fala também das consequências. Então é por isso que até aqui o Senhor falou conosco. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus, que veio hoje aqui em 2 Coríntios 6, 14 e 15, né? Que veio falar um pouco disso. E aí eu não li aqui os bolsos, porque tem muita coisa aqui pra gente aprender também, que nos ensina, né? Que fala da justiça, da maldade, das luz, das trevas, de Cristo e Belial. Belial é outro nome para o diabo, né? O adversário de Cristo. E o crente vive para Cristo. E o inimigo é do diabo, né? Nós não participamos disso. Aí fala do templo de Deus, né? E fala também de adorações a outros deuses e a um monte de coisa, né? Isso mostra as coisas das quais os crentes, nós que servimos ao Senhor, deve separar da maldade do pecado, da mentira, da incredulidade, da idolatria e das coisas do diabo. Em geral, evitar o jugo desigual. Não é se afastar de pessoas descrentes, é se afastar das coisas erradas que fazem. Não participar do pecado. O crente não se deve unir com o descrente para fazer coisas erradas. Isso não quer dizer, irmãos, que mesmo eu estando na igreja, né, eu falo que sirvo a Jesus, que sou crente, eu estou certo. Muitas vezes eu estou errado e estou achando que estou certo. Só que aí o que acontece? Eu não quero me corrigir.
né? E aí eu vou passando as coisas erradas a outras pessoas também. E isso Deus cobra de nós depois, né? Então nós temos que andar num caminho reto, num caminho certo, né? Volta lá, conversa, né? Pede perdão, pede desculpa, mas pede perdão, reconheça que está errado, né? Aqui em 2 Coríntios 6,17 explica que devemos afastar das coisas erradas, né? Que podemos nos tornar impuros. Isso significa quando sabemos que não vai levar a pecar. Somos chamados a fazer amizades reais e profundas com pessoas, né? Não só no nosso termo, né? Crente, espalhando o amor de Cristo, mas não podemos concordar com o pecado, nem participar dele. Tá lá em João 17, 15, 18. Amém, irmãos? O estudo é bem grande. Aí aqui já fala do julgo desigual, né? Que é do casamento, né? Que fala que traz muitos problemas, né? A união, né? Apenas física e não também espiritual, né? Porque não está unindo num só propósito. Então traz muitos problemas, né? É uma luta também, né? Duas pessoas nunca têm exatamente a mesma opinião sobre tudo. E no casamento é preciso fazer compromissos. É porque às vezes as pessoas falam assim, mas num casamento ninguém é igual a ninguém. Realmente nós não somos igual, nem num casamento, nem com as outras pessoas. Mas nós temos que ter uns pensamentos também, né, parecidos em relação a Deus. Por isso é muito importante estar de acordo sobre assuntos fundamentais, senão alguém vai ter de comprometer seus valores. E o mais importante, né, que está lá em Amós 3:3, a fé em Jesus e a obediência à Bíblia é um assunto fundamental, porque afeta a vida toda. Isso afeta a vida toda, então é fundamental que estejam nessa parte também em concordância, né? A Bíblia diz que se pode um andar para um lado e o outro andar para o outro, não pode, né, irmãos? Não tem como, né? Não tem como um puxar para um lado e o outro puxar para o outro, né? A Bíblia diz. Sem concordância não tem como, né? E a mesma coisa o Espírito Santo um dia falou comigo e ele diz que o Senhor não vai habitar em nada dividido. Em nada dividido. Porque ele não pode, né? Aqui em Amós, que falou lá em Amós 3:3, né? Diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Braviará o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil, e a sua voz, se não tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado algumas coisas? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal na cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Oh, aleluia! Glórias a Deus, aleluia! E é isso, irmãos. E até aqui o Senhor nos sustentou, até que o Senhor nos ajudou, nos capacitou para que nós buscamos o entendimento aqui na palavra, para nós entendermos, né? E lá em Provérbios 29, né? Em Provérbios 29, e eu passei lá em Hebreus 11:1, e nós falamos da fé, né? Sem a fé é impossível agradar a Deus. E falamos também dos vários profetas que tiveram fé, né? Que viu o poder de Deus, a transformação, né? Viu muitos milagres que o Senhor fez. Lá em Mateus fala, em Mateus 21, 20 e 22, o poder transformador da fé e da oração,
né? Sabe aquelas mães que ficam aí orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitas vezes, ou 1 segundo, ou 1 minuto, e o Senhor atende a sua oração e transforma o seu filho? Depende da sua fé, né? Depende da sua fé, né? Hoje vamos explorar, lá em Mateus fala, né? É um trecho poderoso que nos ensina sobre a fé, produtividade espiritual e o poder da oração. Jesus amaldiçoa uma figueira estéril, ilustrando a importância de uma fé ativa. E a seguir ele nos ensina sobre a força de uma fé genuína e como ela pode mudar a realidade. Ontem o Espírito Santo usou a minha boca ontem, né? O Senhor, eu quero te dizer nessa manhã, o Senhor desistiria de você? Ele desistiu de você? Não, ele não desiste de você. E por que você quer desistir da sua casa, dos seus filhos, quer desistir do seu esposo, quer desistir da sua família? Por quê? Né? Por que você quer desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos? Por quê? Né? E você não pode desistir. Você tem que continuar, né? Pela fé. Nós viveremos pela fé, né? Porque nós cremos que o Senhor pode realizar milagres, mas se Ele quiser, e também depende da nossa fé, né? Por fim, veremos como a oração é fundamental na fé. Desbloqueia as promessas de Deus em nossas vidas. Vamos mergulhar junto nesse estudo e descobrir como podemos aplicar essa verdade em nossa caminhada. Se a boca tem poder de vida ou morte, né? Por que ela não pode ter poder pela fé? Declara nessa manhã, pela tua boca, declara nessa manhã que sua casa é abençoada, que seus filhos são abençoados, que seu esposo é abençoado. Comece a declarar todos os dias e você verá, de vez de a gente reclamar, comece a declarar, né? Porque quando observamos o episódio da figueira amaldiçoada em Mateus 21:20, percebemos que ele nos oferece uma lição poderosa sobre a fé e produtividade espiritual. Jesus, ao encontrar a figueira sem fruto, amaldiçoa ela imediatamente, seca. Esse ato ilustra a expectativa de Deus de que sejamos ativos e produtivos na fé. Por que aquela figueira secou e foi amaldiçoada? Porque ela não produzia fruto. Aqui está falando, ela não era ativa. Como você, como eu, como nós vamos ativar a nossa fé? Sendo produtivo. Produza frutos bons, né? De aqui a palavra, se alimente da palavra de Deus, leia a Bíblia, vá à casa de Deus, participe de oração, coloque sua fé em prática, seja produtivo, fale quem é Deus também. Eita, glórias a Deus, aleluia, né? Oh, glorioso Deus. E é isso, irmãos, eu não vou me aprofundar mais, porque a palavra do Senhor é muito rica. Ela pode falar de várias maneiras com a gente, porque ela é muito rica, ela é poderosa. Hoje eu amanheci sem um versículo. E aí eu tava ali falando com Deus e olhando a palavra e falando com Deus. E aí o Senhor falou para mim ali. Eu falei, mas Senhor, essa palavra é jugo desigual, mas ela tem vários significativos ali. Não só de um relacionamento, né? Não só de um relacionamento, mas da vida da gente também, pessoal, em prática, né? Como nós fazemos, né? E é isso. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Se você quiser estudar mais, você pega os versículos aqui e vai ler, vai concentrar na palavra e ler. Lá em Mateus 21:20, 22, né? Eu falo lá em Hebreus 11:1, né, pra gente ler bastante lá. Falou também lá em Gálatas, né,
Falou também lá em Gálatas, que eu acabei falando aqui também lá em Gálatas, se eu não me engano é 3:3, né? Que falou em Provérbios 29 em diante, que fala de todos isso, né? E em 2 Coríntios 6:14-15. Amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós amamos essa palavra. Que essa palavra aqui, ela liberta, ela cura, ela sara, ela transforma. E ela também nos salva, sabe? E ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. E ela nos ensina todos os dias. Porque nós somos falho, fraco e pecador. Se nós não tivermos Jesus conosco, nós não conseguimos, né? Nós temos que ter Jesus conosco, né? Para que entre na nossa vida e faça morada. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de sexta-feira, em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor venha abençoar a tua casa, a tua família, a tua parentela, os teus vizinhos de lado do outro. Que o Senhor venha abençoar todos, em nome de Jesus. Até aqueles mesmo que ainda não conhecem o amor de Jesus sobre sua vida. Porque é abençoando que nós abrimos caminhos. Então nós temos que semear, irmãos, semear. Ontem na igreja eu estava falando sobre a semeadura. A semeadura tem várias formas de semear, mas nós temos que semear para que dê frutos, né? E frutos bons, né? Amém? Tanto na produtividade, como no amor, como em tudo, né? Nós temos que ser semeadores. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus.